Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa Bíblia no Meu Dia a Dia. A cada dia nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus, e Ele nos conduz por meio da Sua palavra, porque é a palavra de Deus que nós queremos viver. É a palavra de Deus que nós queremos praticar em cada tempo e lugar, em toda e qualquer situação. Vamos buscar de Deus a direção para a nossa vida. Nos colocamos diante do Senhor nosso Deus, implorando sobre nós Sua graça, Sua bênção e a Sua misericórdia. Pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos ilumine, que nos direcione, que nos forme, que nos fomente na Sua palavra. Que o Senhor nos dê Sua graça, que o Senhor nos dê Sua luz, que o Senhor nos dê Sua bênção, que o Senhor nos dê Sua direção. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para buscar viver Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para buscar viver na Tua luz. Eis-me aqui, Senhor, para buscar viver na Tua graça. Por isso eu te peço, Senhor, dê-me a Tua bênção, Tua graça, a Tua direção. Dê-me, Senhor, a luz para que na Tua vontade eu possa viver. Dê-me, Senhor, a graça de ser Teu servo e te servir todos os dias da minha vida. Que a Tua bênção, Senhor, esteja conduzindo os meus passos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos conduzindo na meditação, no estudo da Palavra de Deus a cada dia. Estamos na carta de Paulo aos Efésios. Hoje vamos meditar a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Que beleza! Você marca aí na sua Bíblia, coloca no seu caderno com a data de hoje, Efésios 2, de 1 a 10. E vamos então saborear a riqueza da palavra de Deus que vem ao nosso encontro. E vós estáveis mortos por causa de vossas transgressões e pecados. Eu já coloco essa mensagem aqui do versículo número 1 para ela nos conduzir na compreensão de todo o texto, tá? A mensagem, logo o versículo 1, é de fato por causa, e aliás é mais do que uma mensagem, isso aqui é um princípio, certo? O pecado nos deixa mortos. Então nós estávamos mortos por causa das nossas transgressões e pecados. Então, é ter essa ciência, essa consciência de que o pecado e as transgressões à lei de Deus, as transgressões todas que fazemos na vida, e às vezes a pessoa não entende que transgredir uma lei de trânsito, por exemplo, é transgredir a lei, é transgredir a verdade. Ainda que na lei de Deus não seja contida a lei de trânsito, mas é uma transgressão. É transgressão à vida. Eu poderia citar as outras transgressões sociais que nós muitas vezes relativizamos. Aliás, é muito comum hoje, nos tempos em que vivemos, tudo se tornar muito relativo. Então, transgride isso, transgride aquilo, né? E todo pecado e toda transgressão nos deixa mortos, nos deixa cegos. Nós vamos normalizando transgredir, nós vamos normalizando desobedecer, nós vamos normalizando. E isso é que vai fazendo morrer a graça de Deus em nós, nos quais andastes outrora seguindo o mentor deste mundo. Cristo sempre usa a expressão lá atrás, o príncipe deste mundo, mas essa expressão aqui de Paulo, o mentor deste mundo, ela nos mostra, que o mentor é aquele que cria a mentalidade deste mundo. O demônio, ele é o mentor da rebeldia. Ele nos quer rebeldes porque ele é rebelde. E ele quer um mundo rebelado contra Deus. Ele quer um mundo uns rebelados contra os outros. Ele quer os filhos rebelados contra seus pais. Ele quer os irmãos como Caim e Abel, um se rebelando contra o outro. Enfim, mundo de rebeldia. Um mundo onde ele cria a mentalidade do egoísmo, do cada um por si. Um mundo que segue a mentalidade das vaidades. Um mundo cercado de novidades, e as novidades se tornam atrativos,
que nos arrancam da graça e não nos põem submissos a Deus. Então, cuidado, tá? Para não andarmos novamente na mentalidade do mentor deste mundo. Porque o mentor deste mundo, seguindo, inclusive está aqui, ó, segue os próximos versículos, seguindo o chefe das potências, dos ares, o espírito que atualmente está agindo nos rebeldes. Por isso que eu digo que esse espírito é rebelde. Ele inspira a rebeldia. Eu fico impressionado, meu Pai. O quanto mais cedo nossos filhos estão se tornando rebeldes. Está se tornando normal criança rebelar-se contra pai. Estou vendo criança pequena que manda em pai, que manda em mãe, que se rebela, que se grita, que esperneia, que faz o que quer. Cuidado com esse espírito perverso da rebeldia. Hoje ele invade cada vez mais os corações. Rebelião na igreja, se rebelarem contra a autoridade da igreja, rebelião sobre todas as formas. Uma coisa é, muitas vezes, a indignação. É justo aqueles que querem repensar o mundo, a sociedade. Uma coisa, a outra coisa é essa rebeldia diabólica, de simplesmente se colocar uns contra os outros, é rebeldia inclusive contra Deus. É esse espírito que não podemos deixar que nos domine novamente. Entre eles vivemos todos nós, entre eles vivíamos ou vivemos todos nós outrora. Onde? Nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E como os demais, por natureza, éramos destinados à ira. É fato. Mas aqui vem a graça, versículo 4. Deus, porém, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, então versículo 4, princípio eterno. Deus é rico em misericórdia e com imenso amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa dos nossos pecados, deu-nos a vida em Cristo Jesus. Versículo 5 é outro princípio maravilhoso. Nós ainda estávamos mortos, dignos da ira divina por causa dos nossos pecados, mas Ele, na sua imensa bondade e misericórdia, nos deu Cristo Jesus, para que por Ele e por graça fôssemos salvos. E mais, ressuscitou-nos com Ele e com Ele fez-nos sentar nos céus, em Cristo Jesus. E assim, por sua bondade, irmãos, para conosco, no Cristo Jesus, Deus quis mostrar nos séculos futuros a incomparável riqueza de sua graça. É pela graça que fostes salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, por favor, versículo 8, que riqueza esse princípio eterno. Não é mediante nossos dons, não, é mediante graça. A salvação não é mérito nosso, não. A salvação é graça de Deus, é dom de Deus, é intervenção de Deus. A intervenção é a ação de Deus que nos salva. Que a gente quer ter mérito em tudo, inclusive acharmos que somos bons, que somos honestos, que somos virtuosos. Não, isso é graça. Cuidado para que na graça não caiamos em desgraça por causa da vaidade, do orgulho, da soberba. E aí aquilo que era graça, sucumbe na desgraça. Olhos em Jesus, porque é dele que somos, é nele, em Cristo Jesus, que nós somos agraciados. Nós somos salvos, nós somos libertos, nós somos restaurados. Nossas obras é fruto, primeiro, da graça. E não as nossas obras é que atraem a graça. Não é isso, não. Somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus em vista das boas obras que preparou de antemão para que nelas caminhássemos. Nós temos que caminhar nas boas obras, porque as boas obras de antemão já foi pensada no coração de Deus para que possamos vivê-las, para que possamos praticá-las, mas em Cristo Jesus.
Por isso é preciso permanecer na graça, meus irmãos. É preciso caminhar na graça. É preciso permanecer submisso à graça para não cairmos na desgraça da rebeldia, que é uma tentação de todo dia da nossa vida. Caminhar na graça é caminhar na submissão, na obediência a Cristo, na obediência à sua palavra, na obediência à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. É por graça que fomos salvos e é na graça que nós queremos viver. Bendito seja Deus. Muito bem, vamos chamar conosco aqui o nosso amado Padre Antônio Xavier. Neste capítulo de Efésios que hoje estudamos, existe uma expressão toda de Paulo que é bem especial quando diz Deus rico em misericórdia. Deus rico em misericórdia. Essa expressão é própria de São Paulo e nos faz recordar exatamente essa dinâmica que existe da parte de Deus. Primeiro, o questionamento seria o que é misericórdia. No nosso conceito, que é um pouco mais legalista, nós entendemos que a misericórdia ultrapassa a justiça, né? Porque a justiça ela é dar ao outro aquilo que ele tem de direito, quer seja bom, né? Quer seja uma gratificação, quer seja uma punição. Enquanto que a misericórdia ela é sempre dar coisas boas, né? É sempre dar coisas boas, indiferente do que aconteceu. Mas não é bem assim que o critério funciona. Com Deus, funciona de um outro jeito. A justiça ela tem a ver com o passado, uma aplicação de sentença ou gratificação por algo que já ocorreu. A misericórdia ela tem a ver com o presente e com o futuro, olhando para alguém que cometeu um erro, que falhou, que cometeu um delito, mas que no momento atual não está mais tão comprometido assim com o mal que já fez e tem a capacidade, as possibilidades de fazer um outro bem que talvez venha inclusive reparar ou super reparar aquilo que aconteceu lá atrás. Ou seja, misericórdia tem a ver com mudança de coração e boas perspectivas de futuro. Se isso não existe, não tem misericórdia a ser dada. Uma pessoa que permanece comprometida com o mal jamais vai receber misericórdia porque cada oportunidade que ela tiver, ela vai realmente repetir a mesma ação. Se o coração não mudou, não tem por que existir misericórdia. Então vejam, um descomprometimento com erros que já se cometeu, com intenções que não eram boas e ao mesmo tempo a possibilidade, a capacidade de fazer o bem, é que estabelece o vínculo de misericórdia. E isso, Deus é rico em misericórdia, mas nós somos convidados a sermos ao menos riquinhos ali em misericórdia também, né? Por isso é necessário, sempre que quando nós analisamos as pessoas, oportunidades que damos e tudo isso, é importante a gente ver se por acaso alguém que um dia me prejudicou, que um dia me fez mal, ou fez mal a uma outra pessoa, se ela ainda continua vinculada àquele ato, ou se ela, por acaso, já olha para trás e diz, se fosse hoje eu faria diferente. Porque se for assim, e ela de verdade tiver, além da boa intenção, boas possibilidades, nós também podemos agir com misericórdia. Mas claro, misericórdia não é uma visão inocente da vida, por isso que tem sempre critério. O mesmo Deus que é misericordioso não age com misericórdia com todos, porque aqueles que não a querem ou não a merecem, terminam então por experimentar simplesmente o viés da justiça. Bendito seja Deus, bendito seja nosso Pai, porque é por graça que fomos salvos, é por graça que fomos restaurados, é por graça que fomos conduzidos das trevas para a luz. Bendito seja, Senhor nosso Deus, porque nos resgatastes da ignorância, nos resgatastes das transgressões dos nossos pecados. Bendito seja, Senhor nosso Deus, porque nos resgatastes da rebeldia e nos conduzistes à obediência da fé. Conserva-nos, Senhor, na graça da fidelidade, conserva-nos, Senhor, na graça do amor e não nos permita voltarmos, Senhor, ao pecado. Não nos permita voltarmos ao mal, mas permanecermos firmes na Tua graça. Ao Teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, louvado seja Deus que nos resgata e nos salva em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe você, eu te aguardo no nosso próximo programa
a Bíblia no meu dia a dia.